preparei umas canções aqui para relaxar um pouquinho, enquanto nosso irmão Irã concentra ali, que ele tem que falar para nós. A espiritualidade já preparou para ele. Nosso Senhor Jesus esteja com ele também, com todos nós que estão em casa, aqueles que não puderam vir. Vamos junto. Mais um. Você podia pegar a bateria para mim dentro da pastinha. Da mochila. Hoje foi corrido, viu? Tá bom. Deixa eu ver. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas de noitinha estrelas no céu. O céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimenta não. Vou pro campo, acampar no mato tem pato, gato e carrapato, campo de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não caia nessa onda. A cachoeira é funda e afunda. Não sou da majura, mas eu crio asas, e com os vagalumes eu quero voar. O céu estrelado hoje é minha casa, e fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir. Eu tenho contado, mas não tenho nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos, alma leve, são folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve. Não sou da majura, mas eu crio asas, e com os vagalumes eu quero voar. O céu estrelado hoje é minha casa, e fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Eu vim pra quem perdeu as estribeiras, pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira, na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança aqui. Estou e eu vim pra quem me chamou de novo.
desatador. Eu sou desatador. Eu sou um menino, sou lembrança de criança novinho que já andou. Desato o nó de vento e o nó do teu pensamento. Eu sou desatador. Eu vou pra quem jogou na ribanceira toda a mágoa, todo desamor. E eu vim pra quem me chamou de novo. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou futuro, sou presente, senti tudo tanto por aqui passou. Do grão de areia até o infinito, mais bonito eu sou o Criador. Eu sou vontade de amar a quem ainda não chegou. E eu vim pra quem me chamou de novo. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia. Todo santo dia. Eu quero mais, é paz no interior, pra repartir com quem olhar pra mim. Eu quero mesmo é cultivar o amor, ver um tantão de flor no meio do meu jardim. Quero abraçar nossa mãe natureza, que é rainha de toda beleza. Olhando a lua, o mar, os vegetais, a gente aprende mais a ter maior firmeza. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia. Todo santo dia. Quero guiar o meu pensamento e descobrir todo o meu sentimento. Ter na memória a verdadeira história, que o rei da glória é a luz do tempo. Ter na memória a verdadeira história, que o rei da glória é a luz do tempo. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia. Todo santo dia. Eu quero paz, quero alegria, quero força pra cantar
dia, todo santo dia, eu quero amor, quero alegria, quero força pra cantar, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Se foi mal ou se foi bom, hoje não importa mais. Se errei ou acertei, tudo já ficou pra trás. Aprendi a não ter medo desses descaminhos, dessa solidão. Pouco importa se o mundo tá ficando velho em nosso coração. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. Se uma lágrima cair, um sorriso vai brotar. Não existe estrada velha que encerrar a rotina que você já fez. Mas se você sentir que ama, tudo tem o gosto da primeira vez. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo. Tu me fizeste uma das suas criaturas, com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. Eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo mundo, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o Cristo das alturas, com ânsia de chegar.
Embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Tenho uma prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Me dê esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar do outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz. Eu já faço a prece, depois do Chico, volto ao sistema antigo. Então eu vou deixar uma canção, a minha última canção. Vou fazer o Evangelho de Jesus Cristo, né? Pra gente contemplar um pouquinho. Porque toda vez que a gente tem problema, a gente deve recorrer, né, ao Evangelho de Jesus, eu creio. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não abro a porta, não vejo a solução. É meu amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. É ele o Evangelho novo
a mensagem que ao povo o Cristo deixou. É Ele o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu sou Chico, vai dar uma palavrinha para nós, né? Tá bonitinho. Pessoal, boa noite. Muito bem-vindo ao Grupo Espírita. Hoje no dia da palestra, depois do trabalhinho do João Grego. Antes da palestra nós temos um passe. E a casa fica muito contente da presença de todos vocês. Nós vamos ter hoje o nosso professor aqui da casa, o Irã Sampaio, na palestra, né, Edson? E agradecer muito, porque a Casa Espírita é um pontinho de luz em cada, vamos dizer assim, em cada trecho da cidade, em cada lugar da cidade, onde a gente tem um aprendizado. Porque esses dias eu estava pensando, acho que foi 300 anos mais ou menos, a fundação do catolicismo, então nós temos que 100 anos, né? Nova Era vai fazer 100 anos em maio. Quer dizer que ainda não somos espíritas, estamos caminhando bem devagarzinho, passo a passo. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, a gente, ainda nós vamos ter que, cada vez que a gente dá uma lidinha nela, a gente tem outro entendimento. Então, pessoal, se reconhece o verdadeiro cristão, a gente fala o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para fazer sua reforma íntima e moral e vencer suas más tendências, que todos nós temos. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, eu falo com muita clareza, livrai-nos de todo o mal, mas principalmente desse que está aqui dentro, que a luta é conosco mesmo. Minha irmã falou outro dia aqui, falou que eu falo que nós somos herdeiros de nós mesmos, e somos mesmo. Nós somos herdeiros dos nossos atos, plantamos e vamos colher. E vamos lutar conosco mesmo. Ninguém é perfeito, dia por dia, um passinho pequenininho, mas sempre no caminho de Jesus, sempre ao encontro do nosso mestre, guia, exemplo e modelo. Lobão, na prece dele, falou com muita clareza, ninguém vai ficar sem socorro. Ele falou muito claro mesmo para todos nós, 99 ovelhas de segurança e vou buscar desgarrar. Então ninguém vai ficar para trás mesmo. Georgina, vamos fazer um Pai Nosso para nós abrir a palestra? Faz favor. Vamos todos serenar nosso pensamento. Almas pensamentos. Pai, alma, nossa mãe. E vamos agradecer mais oportunidade para todos ter a oração do Senhor. A continuidade das mãos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita na terra e no céu. Ao nosso dá-nos hoje, Senhor, perdoa de nós, assim como perdoamos a todos os em nome de Jesus.
Que assim seja. Com essa prece, então, nós vamos convidar o nosso irmão Irã para que ele faça a exclamação da noite de hoje para amanhã, né, Irã? Seja bem-vindo, Deus te proteja aí. Boa noite, gente. A paz de Jesus, nosso bom a todos. Boa noite. Não só nós que estamos aqui, mas também o pessoal que nos assiste. Tá? As boas energias cheguem até vocês. A nossa palestra não segue um tema central. Eu procuro fazer várias reflexões e ilustrar com uma musiquinha. Tá? Muito bem. Existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Em janeiro de 2021, o piloto Antônio Senna sobrevoava a floresta amazônica quando o seu avião teve um problema no motor, deu pane, o motor parou e ele teve que fazer um pouso forçado no meio da floresta. O avião caiu, se destroçou, e quando ele viu que ele tinha sobrevivido, ele então procurou tirar tudo que tinha dentro do avião e saiu do avião. E aí o avião então explodiu. E ele sabia que as equipes de resgate iriam procurar justamente onde o avião caiu. Então ele ficou por ali mais ou menos uma semana esperando as equipes de resgate. E ele viu quando os aviões da Força Aérea passaram por cima dele, mas não o viram. E a partir daí ele sabia que eles não iriam voltar novamente. Então ele decidiu caminhar pela floresta em busca de alguma fazenda. Né? Ele tinha sobrevoado, ele tinha visto que tinha umas fazendas para trás. E ele então decidiu caminhar. Durante 36 dias ele sobreviveu, então, de frutas, de ovos, das aves, de folhas, frutas que os macacos comiam, ele comia também, e bebia água da chuva. Nesse período ele emagreceu, ele perdeu uns 25 quilos, de acordo com o relato dele. E nessa solidão da floresta, ele disse que só pensava em rever a esposa, os filhos, a família. De piloto bem sucedido, ele passou a orar com humildade. E ele descreve que morreu o Antônio arrogante para nascer um homem que valorizava mais a vida, mais a família, mais a espiritualidade. Em relatos sobre a sua experiência, ele menciona o desespero da necessidade de se abrigar da chuva, porque chovia muito lá na floresta amazônica. Nessa época, em particular, estava chovendo mais do que o normal. Então ele orava para Deus, ele dizia: Deus, não manda chuva, porque com a chuva eu não posso fazer fogo. Se eu não fizer fogo, eu não tenho como me aquecer e eu posso morrer de hipotermia. E a chuva também destrói meu abrigo, que me protege dos animais. E Deus mandava chuva forte. Em outras oportunidades ele rezava, pedia para Deus: Deus, se for mandar chuva, manda uma chuva fraca, para eu beber água pelo menos. E Deus mandava chuva forte. Parecia que Deus fazia tudo o contrário do que ele pedia. Do 35º dia para o 36º, ele caminhando na floresta, já sem forças para continuar, ele ouviu ao longe o som de uma motosserra. E ele então decidiu caminhar rumo àquele som, com aquele barulho. E ali ele conseguiu então encontrar alguns coletores de castanha do Pará. E isso possibilitou o seu resgate. Mas esses coletores disseram para ele assim: olha, geralmente nós coletamos castanha lá para baixo. Mas como tinha pouca castanha lá, nós precisamos entrar mais para dentro da floresta. Mas nós só conseguimos fazer isso por causa da chuva forte que tem caído. Porque o barco só consegue fazer a travessia
quando o rio está cheio. A chuva, na verdade, foi a causa da salvação. A chuva que ele pedia para Deus não mandar foi a causa da sua salvação. A história de Antônio não é apenas uma história de sobrevivência, mas é uma história de resiliência, de fé. Ele escreveu até um livro chamado 36 Dias, onde ele conta como ele sobreviveu na floresta. E ele saiu de lá afirmando que a floresta não o puniu. Pelo contrário, ela o acolheu e o ensinou a ser uma pessoa melhor e a confiar mais em Deus. Se o barulho do ventilador estiver incomodando, pode desligar também, né? Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra, me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pingueiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembro de você. E na distância do luar, nossas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na alçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, ele ser uma paisagem que só faz lembrar você. Você som tá muito alto aí, tá? Pode. Estou incomodando, pode vir falar com a baixa. Chico Xavier, em certo momento da vida dele, passava por uma profunda amargura e ele solicitou ao seu mentor espiritual, Emmanuel, que levasse seu problema a Maria de Nazaré, Santíssima, para que ela pudesse lhe consolar. E depois de alguns dias, Emmanuel retorna e o Chico pergunta: "E aí, falou com a Maria?" O Emmanuel falou: "Fala isso." E ela me pediu para te dar um recado. O Chico então pegou um papel, um lápis, sentou na mesa: "Pode falar que eu vou anotar palavra por palavra." Emmanuel, pode desligar aí. Aí, acho que incomoda menos. O Chico então pegou papel e caneta para anotar. E o Emmanuel ouviu aquilo e falou: "Tá bom, Chico, então anota aí. A Mãe Santíssima pediu para te dizer que isso também passará." E ele anotou e falou: "Mas é só isso?" O Emmanuel falou: "Sim, é só isso. A Mãe de Jesus pediu para te dizer que isso também passará." Muitos de nós, quando nós somos visitados pela dor, nós gostaríamos também de receber uma mensagem individual de consolo. Nós rogamos que nos sejam concedidos uma deferência especial por parte dos nossos benfeitores espirituais. Todavia, nós temos que entender que Deus
sabe de tudo o que acontece com a gente. Ele vê tudo. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. Então todas as coisas ruins na terra vão passar. Os dias de dificuldade vão passar, os sofrimentos, a amargura, as dores, as lágrimas, a falta do nosso ente querido que partiu, tudo isso vai passar um dia. E se hoje é um desses dias cheios de amargura, que nós tenhamos a certeza de que tudo isso vai passar, porque Deus está no comando. Mas o interessante é que Paul McCartney tem uma história parecida com a do Chico. No momento em que ele também estava passando por muita dificuldade e também muito amargurado, muita preocupação, ele disse que ele tem um sonho com a mãe dele, Mary, que já tinha falecido em 1956. E ela aparece no sonho dele e diz para ele assim: let it be, que significa deixe estar, deixe as coisas seguirem o seu curso, fique calmo, fique tranquilo, porque tudo vai se resolver. O McCartney então escreveu a linda canção Let It Be, que foi um dos maiores sucessos dos Beatles. E a mensagem dessa canção nos lembra que mesmo nas horas difíceis, nas horas escuras, existe sempre uma luz a nos guiar. Nos momentos mais difíceis, Mãe Maria vem até mim. Não haverá tristeza, deixe estar. E nas horas mais escuras, ela está em pé frente a mim. Não haverá tristeza, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar, deixe estar. Sussurrando palavras sábias, deixe estar. Quando pessoas se acharem mágoas e o mundo concordar, não haverá tristeza, deixe estar. Os agora separados, há uma chance que verão. Não haverá tristeza, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar, deixe estar. Sussurrando palavras sábias, deixe estar. Não haverá tristeza, deixe estar. Mesmo em noites nubladas, há uma luz que ainda brilha em mim. Errante como aurora, deixe estar. Ao som da música, Mãe Maria vem até mim. Não haverá tristeza, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar, deixe estar. Sussurrando palavras sábias, deixe estar. Let it be, let it be. Não haverá tristeza, deixe estar. Ana tinha 16 anos
quando o teste de farmácia confirmou a gravidez. E como ela foi criada numa família muito rígida, o anúncio da gravidez, ao invés de trazer apoio, trouxe uma ruptura violenta. Nessa casa não mora mulher perdida, dizia o pai, apontando para a porta da rua. E ela então, com uma mochila nas costas, e o coraçãozinho em frangalhos, de repente se viu sozinha, numa rodoviária, uma grande cidade. Os primeiros meses foram difíceis, marcados pela escassez, até que Ana conseguiu abrigo numa instituição de apoio para gestantes com situação de vulnerabilidade. E ali, entre outras jovens, ela começou a entender que a sua jornada não era um erro, mas era sim uma missão. Enquanto as suas amigas postavam fotos em festas, nas baladas, Ana sentia os primeiros movimentos do bebê. E à noite, no silêncio do dormitório, ela colocava as mãos sobre a barriga e sussurrava: eu não sei como nós faremos, mas eu te prometo que você nunca será invisível como eu me sinto agora. Quando o pequeno Lucas nasceu, a fragilidade de Ana deu lugar a uma coragem desconhecida. E ela, que não tinha nenhuma experiência, de repente tinha uma intuição muito aguçada e começou a aprender a dar banho no pequeno Lucas, com as mãos trêmulas, mais firmes. Nas madrugadas de cólica, ao invés de irritação, ela cantava baixinho, o barulho do filho, subindo o sofá do abrigo. A dificuldade financeira era imensa e Ana começou a fazer pequenos trabalhos de costura, artesanato, enquanto Lucas dormia. Cada moedinha que ela economizava era um passo na direção da dignidade que lhe fora negada. Ana abriu mão da própria juventude, das suas saídas, dos seus sonhos, para construir os sonhos de outra pessoa. Certa vez, uma voluntária da instituição em que ela foi acolhida e que era uma trabalhadora do espírito, vendo Ana amamentar, com um sorriso de paz, apesar do cansaço visível nas olheiras, falou para Ana: você percebe que você está salvando a si mesma quando você cuida dele? E Ana entendeu então que o problema não era o Lucas, não era ele que tinha a expulsado de casa, mas ele era uma âncora que a impediu de se perder no mundo. O amor e o carinho que ela dedicava ao filho tornaram-se o seu processo de cura. E ela perdoou os pais, não porque eles merecessem, mas porque ela não queria que o Lucas crescesse nesse ambiente de mágoa, de revolta contra ele. Anos depois, Ana conseguiu concluir os estudos, se estabilizou na vida, e o Lucas cresceu vendo na mãe um exemplo máximo de resiliência. A história de Ana é um testemunho vivo que o Emmanuel descreve como o amor materno como a expressão mais próxima do amor de Deus na Terra, que é capaz de transformar uma expulsão dolorosa num portal de evolução espiritual. A gravidez na adolescência é um chamado ao amadurecimento precoce. E o foco não deve estar no erro do comportamento, mas na santidade da vida que se inicia. E também na oportunidade do crescimento espiritual que o sacrifício da maternidade e da paternidade proporciona.
tinha 16 anos, quando eu passei a existir. Então nós dois crescemos sozinhos, mamãe criança e eu, mesmo tão jovem, assustada com tudo, ela cuidava de mim e acalmava e secava as lágrimas com uma canção que era assim, cantava xalala, vai ficar tudo assim. Xalala, eu estou aqui. Xalala, vai ficar tudo bem. Xalala, eu estou aqui. Eu te mamãe, eu te docemente. Só quero ouvir mais uma vez aquele rock and roll de mamãe. Ela só tinha 16 anos quando eu passei a existir. Então nós dois crescemos sozinhos, mamãe criança e eu, mesmo tão jovem, assustada com tudo, ela cuidava de mim e acalmava e secava as lágrimas com uma canção que era assim, cantava xalala, vai ficar tudo bem. Xalala, eu estou aqui. Xalala, vai ficar tudo bem. Xalala, eu estou aqui. Perante da minha mãe, perante docemente. Só quero ouvir mais uma vez aquele rock and roll de mamãe. A visão da doutrina espírita sobre transição planetária é um dos temas mais discutidos na atualidade. Inclusive com vários vídeos, né? No YouTube, muita gente falando sobre a transição planetária. E a transição planetária é um processo de evolução vibratória e moral da Terra, que é marcado pela passagem do estágio de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Esse fenômeno não é um fenômeno geológico súbito, né? Não haverá uma destruição da humanidade, mas uma transformação espiritual profunda, gradual, fundamentada na lei do progresso. Não vai acontecer da noite para o dia, né? Não existe um dia marcado para o planeta se transformar. Então nós não vamos dormir uma noite num planeta de provas e expiações e acordar no outro dia num mundo regenerado. Esse é um processo lento, gradual, que já está acontecendo, inclusive. E como o planeta é o reflexo de todas as mentes que o habitam, cada pessoa atua como um agente de mudança. Todos nós somos um agente de mudança do nosso planeta. E nós não mudamos o mundo sem mudar a nós mesmos.
Daí a importância da nossa reforma íntima, que é um esforço constante para que nós possamos dominar as nossas más inclinações, para que a gente possa ser pessoas de bem. Como disse Kardec, que é uma pessoa de bem? É aquela pessoa que é benevolente com todos, aceita as diferenças, entendendo que cada um tem o seu estágio evolutivo. É indulgente com as imperfeições alheias, menos julgamento, né, mais auxílio aos outros. E também é aquele que perdoa as ofensas, porque o rancor, o ressentimento, é uma fundação que prende o indivíduo ao velho mundo. A transição exige uma limpeza fluídica do planeta. E os espíritos que persistem, né, nessa negação da lei do amor e na prática sistemática do mal, são gradualmente encaminhados para mundos compatíveis com a sua situação. É o que a gente chama de exílio espiritual. E em contrapartida, novos espíritos, mais comprometidos com a ética, começam a reencarnar na Terra para estabelecer as bases de uma nova era. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensinou que vós sois o sal da terra. Se a gente pensar no sal, o sal é uma substância muito importante. Antigamente, por exemplo, não existiam geladeiras, e era o sal que conservava a carne, que impedia a carne apodrecer. Então, ser sal da terra significa aquele que preserva seus valores morais, a sua integridade frente à corrupção ou frente à decadência. O sal também nos traz sabor, dá gosto aos alimentos. O indivíduo que é sal é aquele que traz um propósito, alegria, um sentido de vida a todos aqueles que convivem com ele. E o sal também, ele era tão valioso antigamente que ele era usado como pagamento. Daí, inclusive, vem a palavra salário, derivado do sal, né? Tão importante que ele era. Representa algo precioso que a gente não pode perder a essência. Então, nesses tempos de transição, o planeta precisa de cada um de nós. Sejamos, então, o sal da terra. Quero te dizer em segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Quero viver mais os seus anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de tudo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz da terra, o pé na terra, a paz na terra, o sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por direito, o que é da nave, nossa irmã. Leva a tua vida e a minha, e nos alimenta com seus frutos. O que é do homem a nação, vamos precisar de tudo. Mas um é sempre mais que dois, para melhor juntar as nossas forças. É só repartir
parte, melhor plano, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o céu na terra. Aquilo que existe em mim, que faz parte de mim, só pode ser transformado por mim. Aquilo que é do outro e faz parte do outro, só pode ser transformado pelo outro. Então é uma crença absurda a gente achar que nós podemos modificar uma outra pessoa. Seria tão profundo esse respeito. E tem gente que diz assim, não, quando eu me casar com fulano, vai ser diferente, eu dou um jeito. Quando eu me casar com fulana, eu dou um jeito de mudar. Quem ama de verdade deve abrir mão de buscar o controle da vida do outro. O que é o contrário do amor? Alguns vão dizer que o contrário do amor é o ódio. Outros vão dizer que é a indiferença. Carl Gustav Jung, ele propõe que o contrário do amor não é nem o ódio e nem a indiferença. Ele propõe que o contrário do amor é o poder. Porque quando eu me apodero sobre o outro, quando eu domino o outro, eu tiro dele a possibilidade de ele ser quem ele é. E não há nada pior para o ser humano do que deixar de ser quem ele é. E Jung ainda argumenta que o amor e o poder são sombras um do outro. Porque quanto mais poder se vê lançado sobre uma pessoa, menos amor se tem por ela. E quanto mais amor se lança sobre uma pessoa, menos poder nós temos por ela. Karl Mascarenhas tem um texto muito bonito em que ele diz assim: eu te permito não gostares do mesmo que eu gosto. Permito que não tenhas os mesmos temperos no teu almoço, que não leias os mesmos livros ou te banhes nos mesmos mares de conhecimento que eu louvo. És livre para que deixes tocar nos teus ouvidos a música que não me toca. Teu prazer é teu e não deves condicionar quem és pelos meus gostos. Não há maior desrespeito que tiranizar o prazer ou o desprazer da sensibilidade alheia. Entretanto, eu posso te falar dos meus gostos e ajudar-te a me compreender com os meus prazeres, tão legítimos quanto os teus. Eu te permito ter os amigos que tens, mesmo que eles me causem aversão ou espanto. Nossos corações se alimentam da comunicação e da energia que brotam de outras vidas, mas não precisam ser das mesmas vidas. O meu alimento relacional pode ser diferente do teu. Querer afastar-te dos teus queridos seria arrancar-te a liberdade de teres os exatos amores que te abastecem. Estaria te condenando a certa inanição e me condenando a suprir-te de uma nutrição afetiva que eu nunca terei como ofertar. Mas posso dizer com respeito o que penso sobre aqueles que te acompanham. Eu posso emprestar-te os meus sentidos, deixando que a decisão sobre quem come pão contigo seja tua. Eu te permito que creias no que quiseres, e não naquilo que é sagrado. Teus rituais, todos os teus rituais são teus. São teus os teus anjos e mesmo os teus demônios. Aqueles que escolheste para abençoar ou para assombrar a tua vida. Também é teu o teu ceticismo.
Se tens amuletos estranhos no teu corpo, ideias bizarras na tua mente, conceitos rígidos no teu coração, que nunca saiam da minha boca adjetivos que os diminuam. Afinal, a estranheza e o juízo de bizarro e de rígido são apenas a demonstração da estreiteza da minha percepção, que encolhe a tua complexidade para alcançar-te com a minha diminuta capacidade de compreensão. Mas posso apresentar-te, com carinho, com respeito, as minhas próprias convicções. Posso possibilitar-te novas cores em tuas paisagens mentais. Eu te amo e te respeito, mesmo que esteja distante em pensamentos, em ideias, em crenças, em gostos, amizades e quereres. Talvez eu te ame justamente pelo fato de seres tão dessemelhante de mim. Não é preciso tornar-me quem tu és e nem transformar-te naquilo que eu sou para que o nosso amor aconteça. É bom olhar-te como um não espelho. É bom ser sensível aos nossos últimos paradoxos. E é bom que saibas que para que sejas quem tu és, de fato, nunca precisaste da minha permissão. A afeição mais autêntica não ocorre na fusão, e sim quando os dois diferentes se unem para ser exatamente isso, um e outro. Por isso, não deixe que ninguém se apodere de você e tire a sua identidade. Não permita que ninguém diminua a sua luz ou apague as suas cores. Levante o olhar, tenha coragem, eu entendo. Sei que é difícil, em um mundo tão cheio, você pode se perder, mas a força lá dentro te faz sentir melhor. Se alegre ainda, tenha coragem no coração e dê um sorriso. O mundo lá fora tá cheio de música e som. É só escutar, eu vejo as suas cores nessa luz. Eu vejo as suas cores, por isso coragem, então sem temer. Deixe brilhar as suas cores tão lindas são. O arco-íris vai ficar melhor. Depois da chuva sempre vem o sol. E tenha certeza, a vida é tão linda, não precisa mais se preocupar. É só pedir que ela vai melhorar. Eu vejo as suas cores nessa luz. Eu vejo as suas cores, por isso coragem, então sem temer. Deixe brilhar as suas cores tão lindas são.
Eu tenho uma cunhada que é adventista do sétimo dia. Como a gente sabe, o adventista do sétimo dia não trabalha no sábado, né? Como se fosse o Shabat dos judeus. Mas ela também trabalha na área da saúde, é técnica de enfermagem. E aí, muitas vezes, ela dá plantão e tem que ficar de plantão no sábado. E uma vez eu perguntei para ela, como é que você faz quando você está de plantão no sábado? Ela me deu uma resposta muito interessante. Ela falou, olha, a Bíblia diz que eu não posso trabalhar no sábado, mas não diz que eu não posso fazer caridade. Então, quando eu trabalho no sábado, todo o salário que eu recebo, eu dou para quem precisa, ou para alguma instituição de caridade. Eu fiquei pensando, porque nós temos tanto preconceito em relação às crenças dos outros, né, as outras religiões, porque são diferentes das nossas crenças. E nós não conhecemos, né, quantas coisas boas essas pessoas plantam para os outros. O preconceito é filho da ignorância. É quando a gente acha que sabe e não sabe. Né? E o preconceito, principalmente o preconceito religioso, deveria ser destruído pela própria religião. Mas tem muitas ainda que alimentam esse preconceito. Tem gente que fala, por exemplo, assim, você vai lá no centro espírita, fica mexendo com essas coisas ali, você vai ver, eu te castigo. Né? Fala essas coisas aí justamente porque ele não conhece, não sabe o que está falando. E nós, será que nós somos preconceituosos? Quando a gente vê, por exemplo, um muçulmano com aquela camisola branca, né? Que veste uma camisola, turbante, barbona, a gente já pensa o quê? Homem-bomba, terrorista, Bin Laden, não é? No entanto, o Islã prega a paz e a caridade. Mas para a gente entender o islamismo, a gente precisava ler o Corão, né? Conhecer a religião. Porque a gente acha que conhece o que não conhece. É lógico que existem alguns grupos extremistas que interpretam de maneira errada, né, as escrituras e acabam matando muita gente, no caso deles, em nome de Alá. Mas existem também muitos cristãos que também cometeram seus excessos, principalmente nas guerras das cruzadas e também na Santa Inquisição, que mataram muita gente em nome do Cristo. E nós espíritas temos preconceito religioso? O que vocês acham? Vocês sabiam que a Umbanda surgiu por causa de preconceito de espírita? A Umbanda é uma religião brasileira que surgiu em 1908, através da mediunidade de Zé Ferdinando de Moraes. Ele tinha 17 anos e ele estava querendo entrar nesse concurso para a Marinha do Brasil. Mas ele tinha uma mediunidade muito aflorada. E, por vezes, ele tomava umas posturas estranhas, curvava as costas, né? Falava umas coisas que ninguém entendia. Os pais acreditavam que ele estava endemoniado. E aí procuraram psiquiatra, foram procurar exorcistas, benzedeiras, né? Mas ninguém conseguia expulsar o demônio do Zé. Até que um dia uma vizinha da família falou assim: olha, isso aí não é demônio não, isso aí está cheirando espiritismo. E aí então a família resolveu procurar um centro espírita como recurso último. Foram até a Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. E ali o Zé começou a receber vários espíritos de negros, escravos, índios, caboclos. E o dialogador dessa casa, que era vidente, percebeu esses espíritos. E ele dizia assim: olha, aqui não é lugar de espírito inferior se comunicar. Aqui só se comunica o espírito de luz. E aí então, um espírito que havia sido em outra encarnação um padre jesuíta, deu uma comunicação e se identificou como o caboclo das 7 encruzilhadas, porque dizia ele: para mim não haverá caminhos fechados. E ele dizia então que ele fundaria uma nova religião,
onde todos os espíritos mais humildes, negros, escravos, índios, caboclos, poderiam também trazer as suas mensagens. Ele chamou essa religião de Umbanda e criou a primeira tenda de Umbanda chamada Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro. Então a principal religião deve ser o amor, deve ser o respeito pela crença dos outros. Como dizia Chico, as suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. Se a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso é pode cantar. É só amor, é só amor que conhece o que é. O amor é bom, não tem mal, não sente inveja, se vai descer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é amor que desatira sem doer. Falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha sem vergonha, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, tão contrário a si e ao mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só amor, é só amor que conhece o que é verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Um dos sentimentos mais importantes da nossa vida é a gratidão. A gratidão, ela tem a capacidade de atuar como um regulador, tanto biológico como psicológico, transformando a maneira como o nosso cérebro processa o ambiente, como nós nos relacionamos também com as pessoas, com o mundo, ao nosso entorno. A neurociência nos ensina que, quando nós expressamos gratidão, o nosso cérebro libera dopamina
e ocitocina, que são substâncias ligadas à felicidade e ao prazer. Ao mesmo tempo que reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Veja como a gratidão é uma coisa boa. Na psicologia positiva, ela é vista também como uma das ferramentas mais eficazes para aumentar o nosso bem-estar pessoal subjetivo. Então a gratidão, ela reduz os sintomas depressivos, ela aumenta a nossa resiliência, nossa capacidade de vencer as dificuldades, melhora a nossa autoestima, regula o nosso estresse, melhora o nosso sono, melhora a nossa saúde cardiovascular, entre outros benefícios que ela nos apresenta. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos que nós não somos os únicos responsáveis pelas nossas conquistas. E assim nós abrimos espaço para a percepção de influências sutis da espiritualidade, que nos ajuda e nos auxilia. Portanto, ser grato é uma questão de inteligência. Sejamos gratos, então, a todos os momentos, por tudo o que a vida nos dá. Para encerrar a minha participação, eu convido a todos a cantar comigo a canção da gratidão. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo que possuímos e por que nos nutrimos, pela beleza da paisagem, por mais esse dia, pelas aves, pelas lágrimas, pelos olhos que veem, pela terra, o céu e o mar, quantas belezas, pelo horizonte iluminado, pelo sol que nos traz calor, pelo majestoso festival de cores da natureza. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo imenso amor. Rogo, peço pelos que perderam a visão, deixa-me rogar, Senhor, por eles então, ao teu augusto generoso e nobre coração. Sei que depois desta vida, muito além da morte, voltarão a ver, com alegria e compreensão, nova vida em santa dimensão. Obrigado pelos beijos vivos, presentes de Deus, e poder ouvir o teu nome sublime, porque posso registrar a sinfonia da vida, o trabalho na fé, na dor e na vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor, por essas santas mãos, que são as minhas mãos, a alavanca de amor e trabalho, de progresso e redenção. Mãos que assim o socorrem, expressam ternura e acarinham a dor. Mãos que acolhem em nome do teu nome, com ternura e amor.
pecados em expiação, pelos crimes praticados contra a encarnação, por saber que em teu reino de amor e redenção só as dores e reveses passarão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Muito obrigado, muita paz a todos. Renan, que noite, viu, cara? Eu conheço a floresta amazônica, já estive por lá 2 vezes. E se eu for pela proteção de Deus, não fica lá nem uma semana lá dentro, viu? Um sobrinho meu, da Rosa, ele era dentista da FUNAI. Então a gente descia em Manaus, 12 horas de barco, eu abaixo. Para voltar muito mais longe. Tão gostoso, né? A gente ser pai, ser mãe, aquela criancinha pequenininha, que a gente começa a ter carne muito grande, pezinho pequenininho, mãozinha, primeiro sorriso, primeiro som, né? Isso é que interessa para a gente. Não devemos condenar ninguém, não. Doutrina não ensina isso, não. As músicas eram escolhidas a dedo. Uma americana e a outra inglesa, né? Escuta ela demais da conta, mas em inglês não sei a tradução, não. California Dream, Massachusetts, São Francisco e essa daí. Pessoal, quanto às religiões, nós temos que ter o respeito. Tá? Porque cada um de nós, ali tem uma escada, à medida que a gente vai subindo naquela escada, a gente vai ter uma visão mais ampla, mais longe. Não é verdade? Então nós temos que respeitar. Tempo atrás a Leni ali é testemunha, a mocinha saiu dali de dentro na quinta-feira e muito brava comigo, porque eu não gosto de, sou racista, porque eu não gosto de preto velho. Olhei bem, falei, né? Ficou muito brava. Aqui também nós temos uns brancos velhos aqui também, né? Mas a casa cristã espírita kardecista não tem nomenclatura. Os bons espíritos a gente se reconhece pelo fruto. E se reconhece a árvore, não é assim? Então não precisa de nomenclatura, não. Quem quiser trancar a rua, abrir a rua, fechar, nós temos que respeitar todas as religiões, porque todas elas, independente, é o caminho que leva a Jesus, a Deus. Mas nós somos espíritos cristãos kardecistas. E é assim que nós estamos na nossa jornada. Agradecer demais a conta, que cada trecho teu aqui foi uma reflexão muito grande, mas muito grande mesmo. Sabe, de uma profundidade que aquilo que veio hoje vai sair daqui com um presente muito grande. Um banquete, né? Foi. Uma coisa que eu queria falar, que já está na hora ali, o pão, gente, segundo a doutrina espírita, a gente tem que lembrar na Santa Ceia, não é para guardar, não, ele é para ser repartido. Tá? Essa é a verdadeira caridade. O pão material e o pão espiritual. Casa espírita é um pronto-socorro. É o consolador prometido, é um lugar que a gente tem que vir para ser consolado. Agora todos nós temos aí um estatuto que nós temos que seguir. Senão, a casa cai. Jordina? 48. Irã?